Eu sou um leitor regular da Bíblia e o livro de Jó sempre foi fascinante e terrível ao mesmo tempo. Um livro de difícil compreensão. Um livro que levanta mais questões do que respostas. Quando estava a assistir à peça, algumas coisas me surgiram. Em primeiro lugar, a não compreensão de Jó daquilo que estava a passar-se na sua vida. Parece que de repente duas superpotências estavam a brincar, algures no leste da Europa. Foi essa sensação que eu tive. Dois poderes, bem superiores ao ser humano, de repente estavam a desafiar um ao outro, num palco que não era o deles e que eles não tinham que sofrer nada. E Jó, nesse processo, vagueou numa alameda de sonhos destruídos. Desejou a morte, desejou nunca ter nascido, mas também compreendeu uma coisa mais, que foi que a morte não é a solução. Na realidade, a morte não resolve nada. Ao mesmo tempo, começa a emergir dentro dele uma outra realidade, a necessidade de esperança. De alguém que pudesse existir para além dele, a que ele pudesse agarrar-se. E esse alguém trouxesse esperança à sua vida. É curioso o ser humano. É tão curioso o ser humano. Porque no meio da devastação, no meio de tudo aquilo que se diz que Deus não existe, ou tudo aquilo que aponta para a não existência de um Deus bom, porque esta é a grande questão, como é que um Deus bom permite o que permite? E no meio da devastação de Jó, ele sente a necessidade de que haja alguma coisa. Mesmo que esse Deus seja bom, que seja todo poderoso, e que permita tudo o que eu tenha, que eu estou a sofrer. Ainda assim, é bom que ele existisse. Porque eu posso me agarrar, porque eu posso ter alguém, posso ter esperança para mim. Posso também compreender que a vida não acaba aqui e agora. Porque afinal de contas a vida é tão madrasta. Se só tivermos esta vida, valerá a pena viver. A segunda questão que este livro levanta, e a peça, é a questão de Deus e o homem. Se vocês repararem, a perspectiva de Jó e dos seus amigos era exatamente igual. A diferença é que os quatro não estavam a sofrer nada e Jó estava a sofrer tudo. Mas na realidade a relação deles assentava do deve e do haver. Se eu fizer coisas boas, boas coisas virão à minha vida. Se eu fizer coisas más, más coisas virão à minha vida. Sabe, quando há ruído numa relação, é complicado. Quando as pessoas não se conhecem e não se compreendem, essa relação não tem futuro. O que eu aprendo aqui é que Deus preocupa-se comigo, porque Ele deseja ter uma relação comigo. E tudo aquilo que puder obstruir essa relação, Ele vai remover. Sabem, todos nós já fizemos sacrifícios na vida, que já vivemos mais alguns anos. Sacrifícios para casar, para criar os filhos, sacrifícios por isto e por aquilo, mas sacrifícios porque tínhamos um alvo e um propósito maior e mais nobre, pelo qual nós olhamos e dissemos, vale a pena. Sim, Deus tem um propósito maior. Ele ama Jó. E não quer que nada, nem nenhuma coisa, possa interferir na relação que Ele quer ter. E afinal de contas, também Jó ama. E não quer que nada interfira. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira Santa.
há 2000 anos, sensivelmente atrás, houve sofrimento. Um homem inocente foi atrozmente acusado, condenado, torturado e, por fim, ele morreu. Esse sim sofreu injustamente. Inocentemente ele sofreu. Mas o quadro de Jesus diz-me duas coisas. Diz que humanidade nós somos, mas também me diz que Deus nós temos. A humanidade que é capaz de ir atrás de Jesus por um milagre. Correr meia nação de Israel para poder estar com Ele, para receber alguma coisa. E depois de receber, voltamos costas e vamos à nossa vida. Para no final, formar um grande coro: crucifico, crucifico, crucifico. Mas esta Sexta-feira Santa fala-me também de um Deus que ama. Um Deus que ama essa mesma humanidade. Porque apesar Deus não rejeitou a humanidade. Há um momento em que Jesus está a orar ao Pai e diz: Pai, todas as coisas são possíveis. Já é sexta-feira porque o sol já se tinha posto. E para um judeu, quando o sol se põe, um novo dia começa. Todas as coisas são possíveis. Se é possível, passa de mim este cálice. Ou seja, o juízo que vai cair sobre mim. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, a escolha é tua. Decide entre mim e esta humanidade que gritou há pouco: crucifica, crucifica, crucifica. Pai, decide tu entre mim e tu e eu. O Pai escolheu. O Pai escolheu-te a ti e entregou o seu Filho. Porquê? Porque é preciso remover aquilo que está a interromper a relação que Ele quer ter contigo. E aquilo que interrompe a tua relação é quando eu e tu não queremos saber de Deus. Pelo contrário, queremos ser Deus da nossa própria vida e da nossa própria existência. Também gritamos: crucifica, crucifica, crucifica. Quero terminar as minhas palavras lendo um texto de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E este é o desafio que eu quero deixar nesta Páscoa. Se calhar o teu conhecimento de Deus e da pessoa de Jesus é só de ouvir falar. Ouviste falar acerca de. Mas o desafio que eu quero te pôr nesta noite é que não ouvas só acerca, mas vem ver com os teus próprios olhos. Por outras palavras, vem ter uma relação com Ele. Deus é um Deus pessoal, não um Deus ausente, distante, mas Ele é um Deus pessoal. Nesta noite, gostava que pudéssemos orar a Jesus. Se puderes inclinar a tua cabeça, fechar os olhos, muito bem. Se não, muito bem na mesma. Paizinho querido, obrigada, Senhor, pelos momentos que pudemos passar aqui. Obrigada pela Bíblia e por este livro tão complexo, tão complicado, mas que nos ajuda a entender quem Tu és e quem nós somos. O valor que temos para Ti.
Obrigada, Senhor, também pela entrega e dedicação, Senhor, de cada jovem, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Quero-te rogar por cada um que veio aqui, convidado ou não convidado, que tu possas falar à sua vida e mostrar o quanto tu o amas. Que não possam continuar a ouvir falar acerca de, mas possam ter uma relação contigo. Porque afinal de contas, tu já desceste, vieste ao nosso encontro. E o encontro é na cruz. Toca cada vida e cada coração. Em nome de Jesus. Queria-te fazer um desafio. Nesta noite, não saias deste lugar se Deus falou à tua vida e ao teu coração. Talvez já andaste com Deus e por isto e por aquilo hoje estás longe de Deus. Ou talvez Deus nunca fez sentido, mas hoje tu sentiste que este lugar tem alguma coisa especial, alguma coisa mexeu contigo. Queria-te fazer um desafio. Não saias daqui sem falares com um de nós, com algum dos jovens que representou, com o pessoal que está aí identificado, está bem? Que está aí para te servir. Não saias daqui sem teres uma palavra com ele. Ou se no final tu quiseres que eu ore por ti, estarei inteiramente disposto a orar por ti. Uma santa Páscoa para cada um de vocês e que Deus ricamente vos abençoe.